Bom, é claro que não dá para fugir desse assunto para falar sobre a situação do Rojas, o porquê de fato ele saiu, o que ficou resolvido. Existia um contrato com ele que foi feito na gestão passada. Não foi pago nada do que foram combinado na passado, mas estamos aqui para resolver, né? Eu assumi, temos que resolver. O Corinthians está nessa situação. A gente tem dias que tem grandes problemas que é complicado resolver. E existia uma cláusula no contrato dele na qual ele poderia abandonar a qualquer hora. E é a segunda vez que faz isso, mas faz parte. Agora a gente conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com o advogado dele. O advogado dele viajou sexta-feira e segunda-feira a gente vai sentar para conversar e resolver o problema. Então, só para deixar claro, as pendências que tinham era do ano passado, nada a ver com a sua gestão, então? Nada a ver, ele não recebeu desde que ele chegou aqui, ele não recebeu. E é o que está sobrando para a gente agora, mas estamos aqui para resolver, vamos resolver. A gente sabe da situação do Corinthians, é complicada, a gente já sabia disso quando nos candidatamos a presidente, e hoje como presidente é obrigação nossa resolver, e aos pouquinhos a gente vai resolvendo, já estamos resolvendo. Augusto, a gente sabe que o Rojas recebia CLT, imagem e luvas, tudo parcelado mês a mês. A dívida do clube hoje com ele refere-se a que parte? CLT, luvas ou imagem? Imagem, né? O mais pesado é a imagem, que acumulou muito, desde que ele chegou aqui nunca foi pago. Não. E o salário dele está em dia, CLT está em dia, entendeu? O problema está sendo imagem. E no contrato dele dizia que realmente ele... E a gente fez um acordo. É complicado, né? O montante que deixaram a chegar, né? Mas vamos resolver. Qual que é esse montante? 8 milhões? Daí para mais. Daí para mais? Mas já segunda-feira, se Deus quiser, a gente senta e resolve. Tá tudo numa boa, sem problema. Falei com o jogador e ele também estava com problema de família, que ele preferiu ficar por lá para resolver. Falei com o empresário, falei com o advogado dele. Eu mesmo tomei a frente de tudo isso e vamos resolver. Se ele permanecesse, o Corinthians conseguiria pagar esse valor ou não? E ele ia continuar com esse valor atrasado? Não, conseguiria. A gente sabe a dificuldade financeira do Corinthians, mas estamos trabalhando forte. E cada dia vem essas situações e a gente corre para resolver. Não está fácil. Todo dia a gente acorda com um barril de pólvora ali. E a gente está trabalhando muito, então, e estamos conseguindo resolver. Nós assumimos o Corinthians com mais de 180 milhões a curto prazo no mês e estamos conseguindo solucionar. Existe um interesse do jogador ainda de permanecer no Corinthians caso essa questão seja resolvida? Não, a questão estava já resolvida. A questão é que realmente para ele não está mais contente, ele prefere não ficar mais e ele já está com a família. Ele me alegou que a família também estava com problema, que ele queria resolver algumas situações, que ele já tinha algum tempo que não visitava, enfim, mas já encerrado. Presidente, ele já tinha dado sinais de que pediria essa rescisão unilateral ou o Corinthians, de certa maneira, foi pego de surpresa? Não, fomos pegos de surpresa. Ele estava até contente, pelo menos às vezes até ficava com ele, cumprimentava nos cafés da manhã, almoço. Para a gente foi surpresa, eu não estava, quando eu fiquei sabendo no final do dia, foi uma grande surpresa. Você teme que isso abra algum precedente? É perigoso, né, Augusto? Porque atrasos acontecem no futebol em todos os clubes. Você teme que isso abra algum precedente aqui no Corinthians? Por isso que nós estamos aqui para resolver, Salazar. A gente está trabalhando dia e noite, vocês não têm ideia. A gente não tem mais vida social, família, está complicado, mas foi o que a gente se propôs e a gente está disposto a passar tudo isso. Não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde a gente está conversando com todos os atletas nesse sentido. Isso já é coisa que não é do ano passado, é do ano retrasado, do outro ano. Tem situações que vêm já há anos, já vem há 5 anos, 6 anos. Enfim, tem muitas coisas que vêm e a gente de um a um está conseguindo sanar. Perfeito. Obrigado, Augusto. Explicando, né, o lado corintiano naquela confusão do Matias Rojas, que a gente discutiu aqui no pré-jogo. Ele cita, né, Bruno, que foi a gestão passada que fez essa dívida, que ele não tem nada a ver. E aí ele é perguntado o valor, e aí o repórter diz mais ou menos 8 milhões, aí ele fala, daí para mais, né? Então, a dívida atual. Só que tem outro detalhe, a dívida, vamos colocar 8 milhões, o presidente falou que é um pouco mais, mas vamos colocar 8 milhões. 8 milhões só do que está atrasado, mas aí o jogador cobra o contrato todo, né? Ele vai querer sair do Corinthians, mas vai querer ganhar o que havia sido acertado. O que eu acho que não deve acontecer, mas pelo menos vão ter que chegar num acordo
de ser mais do que só 8 milhões, né? Não vai ser só o que está atrasado, vai ter que ter uma compensação financeira a mais, digamos assim. Vai ser isso, né? Porque o jogador, ele vai alegar que, eu tô saindo antes do fim do contrato porque estão me devendo. Então, a obrigação é pagar o que estava em contrato, né? Então, o contrato só foi rompido porque o Corinthians está devendo, né? Essa vai ser a alegação do jogador, que vai querer receber o que teria direito até o final de 2027, que é o tempo de contrato dele. Tá. Só uma correção aqui. Quando eu falo 8 milhões, era 8 milhões de dólares e não reais. Então esse 8 milhões de dólares é o valor total do contrato até junho de 2027. Então ali já estava falando o valor total. Isso. 8 milhões de dólares. Isso, o que está atrasado dos últimos meses é o valor de cerca de 5 milhões de reais. É isso. Sim, então 8 milhões de dólares ali, aí daria algo perto lá de 40 milhões de reais, algo até mais do que isso. Então é uma coisa absurda, né? Foi a gestão anterior que fez esse contrato. É um contrato caríssimo, né? O Corinthians já devendo um valor alto para o atleta em pouco tempo. Ele chegou no meio do ano passado. Claramente foi uma contratação que o Corinthians não tinha condição financeira de fazer e fez. Aí alguns vão dizer, foi a gestão anterior. O jogador assinou com o Corinthians. Aí ele quer receber, não importa se é o Duílio, se é o Augusto, se eles têm problemas políticos, ele quer receber, o Corinthians está devendo. Então, o jogador, e como eu falei no pré-jogo, aí não importa se ele jogou bem ou jogou mal, ele não jogou nada no Corinthians, isso é uma coisa. Outra coisa é que o Corinthians deve para ele, foi feito um contrato e o Corinthians não tinha condição de pagar o que se comprometeu com ele no meio do ano passado. É exatamente isso, a dívida é com o Corinthians, né? Não com o Duílio ou com o Augusto Melo. E aí agora sobra para a gestão do Augusto Melo tentar resolver esse pepino, né? E aí, aquela história, né, Bruno, também, pra gente fechar esse assunto. O jogador não tá recebendo. Aí ele vê chegar o Igor Coronado ganhando 1,5 milhão, segundo informações, de reais por mês. O cara fica como, né? Não tem dinheiro para me pagar, mas tem dinheiro para trazer um novo reforço que vai ganhar um salário altíssimo. Então tem isso também, né? Se não tem para me pagar, por que tem para contratar um outro jogador, né? Sim, perfeito. Isso é mais um pó. Aí já entra na conta da atual gestão, né? Isso. Aí o cara vai dizer, tá bom, se numa conversa com o Augusto Melo, por exemplo, que vai dizer, tem a outra gestão, a gente pode tentar um acordo, mas ele tem essa alegação que é muito pertinente. Você tem trouxeram o Coronado com um contrato alto, pagaram pelo Mateuzinho, né? 4 milhões de euros, não foi isso por 60%? O Pedro Raul foram 5 milhões de dólares também. Então, se vocês gastaram 5 milhões de dólares num reforço, 4 milhões de euros no outro. O outro que estava na Arábia não pagaram, mas tem um contrato. O diretor financeiro falou em cerca de 2 milhões de reais por mês, contando ali luvas, tudo de salário, direito de imagem. Ele daria um gasto de 2 milhões de reais por mês. É natural que um cara que tem uma dívida ali, que o clube está devendo milhões para ele, argumente, tá bom, vocês falam que não tem dinheiro, mas vocês fizeram contratações caras. Então eu quero receber o meu aqui. Exato, é como você ter um amigo, emprestar o dinheiro para ele falar que não tem dinheiro para te pagar e todo final de semana tá na praia, no resort, né? Você vai falar, você tem dinheiro para curtir, mas não tem para pagar a sua dívida, né? É mais ou menos isso. Igual né? O seu Barriga falava pro seu Madruga, quando o seu Madruga aparecia de terno novo. Exato. O seu Madruga indo para Acapulco, né? Não tem dinheiro para ir para Acapulco, mas não tem dinheiro para pagar os 14 meses de aluguel, né? É a mesma coisa. Exato. Então vamos aguardar, né, para ver essa situação. O que fica claro ali na entrevista é que não tem nenhuma chance, ou quase zero chances, dessa história se reverter, né? Ele até fala que o jogador já tá com a família, que realmente quer sair, então é caso perdido, digamos assim, e vai para a justiça.